Bem-vindo ao Tanoshi Nihongo Podcast, especial kanji, com conteúdo dedicado a você que, assim como eu, quer estudar o japonês como um todo. Sorede issho ni benkyou shimashou! Minasan, o genki desu ka? Aqui é o João. E aqui é a Edi. Dewa, watashi tachi mo genki desu yo. Você está ouvindo o 6º episódio especial sobre kanjis. Essa série de episódios é dedicada a explorarmos de modo simplificado o significado dos ideogramas japoneses básicos, isto é, aqueles contemplados no primeiro nível do Exame de Proficiência em Língua Japonesa, o JLPT. Bem como vermos as suas leituras principais dentro das palavras que elas fazem parte. E para ajudar neste estudo, temos sempre o nosso material de apoio com todos os kanjis que falamos no episódio, bem como as suas leituras, formas de escrita e as palavras que citamos. Para visualizar, basta clicar no link que está disponível na descrição e fazer o download. Fica tranquilo que o link é seguro. E o que vamos ver no episódio de hoje? Veremos 5 kanjis com significados relacionados a sinais. Cima, baixo, dentro, etc. Ou seja, não preciso nem me dar ao trabalho, já que a piada vem pronta. O que você quer dizer com isso? Deixa pra lá, vamos começar o episódio. Bem, acho melhor mesmo. Iniciemos então pelo primeiro kanji de hoje, o kanji que significa cima. Esse ideograma é bem fácil de ser lembrado, uma vez que é composto por apenas 3 traços, sendo um de base e os outros 2 acima dele, conforme você observa no material de apoio. A sua primeira leitura é a leitura ue, ue, que significa cima mesmo, ou até ligado. Esta é uma leitura única e não é vista dentro de outras palavras, apenas nesse sentido. A sua segunda leitura é a leitura a. A. Isso mesmo, apenas a, o qual vemos na palavra agaru. Agaru, o verbo subir. Em seguida vemos a leitura jo. Jo, com a sílaba ji e a sílaba yo contraídas formando o som de jo, mais o prolongamento indicado pela sílaba u, tornando-se jo. Como exemplo, temos as palavras suijosuki, suijosuki, o esporte esqui aquático, e a palavra ijo, ijo, que significa acima de, normalmente acompanhando algum número para dizer que é acima de um determinado valor. Por último, veremos a leitura wa. Wa, uma leitura meio que exclusiva da palavra uagi. Uagi, que significa jaqueta. Essa palavra é composta por este kanji com o significado de cima e o kanji que significa vestir. Logo, a ideia de jaqueta, uma vez que é a peça que vestimos por cima de outras roupas. O segundo kanji de hoje tem o significado oposto desse primeiro que acabamos de ver, o kanji com o significado de abaixo, o qual lemos shita, shita, que é a própria palavra abaixo. Inclusive, a escrita desse kanji também é feita com 3 traços, mas com um posicionamento oposto do kanji ue, em que o traço horizontal fica acima do traço vertical, sendo fácil a identificação do seu significado base. Depois da leitura shita, temos a leitura sa usada na palavra sagaru. Sagaru. Trata-se do verbo diminuir ou descer, a depender do contexto.
Um outro exemplo em que este kanji está presente é na palavra joge, que significa acima e abaixo. Em outras palavras, tem o significado dos dois sentidos ao mesmo tempo. E nessa palavra, a leitura do kanji, como você pode observar, mudou para ge, ficando joge. E a última leitura deste kanji é a leitura ka, o qual veremos na palavra chika, que significa subsolo. Você deve se lembrar dessa palavra, pois foi falado nos episódios regulares 10, 11 e 12. Agora vamos para o próximo kanji. Que é o kanji que tem o significado dentro. Com uma escrita bem intuitiva, trata-se de um retângulo com um risco no meio. A sua primeira leitura é a leitura naka, que significa dentro mesmo. Depois temos a leitura chu, com a sílaba chi e a sílaba yu contraídas e com o prolongamento do som do u. Vemos a leitura chu nas palavras ichinichichu, uma palavra com 3 kanjis, sendo os 2 primeiros já vistos em episódios anteriores. O primeiro ideograma referente ao número 1 e o segundo referente ao dia, logo, um dia. Mas acrescentando o kanji de dentro, a palavra passa a ter o significado de o dia todo. Ou até para encaixarmos com a ideia do kanji de dentro, podemos dizer que o significado literal é dentro do período de um dia. É muito comum vermos também este kanji em placas de estabelecimentos comerciais associados a outros ideogramas, como por exemplo na palavra eigyo-chu. Eigyo tem o significado literal de negócios, que é a finalidade de um estabelecimento comercial. E com o chu significa que o estabelecimento está fazendo negócios. Trazendo para o nosso entendimento, a empresa está funcionando, ou podemos dizer que a empresa está aberta. Então é bastante comum vermos placas na frente de estabelecimentos comerciais com essa palavra escrita. E a ideia é dizer que a loja, por exemplo, está funcionando ou está aberta. Outra palavra também vista em placas, principalmente de restaurantes, é junbichu. Junbi significa preparação, isto é, que você faz certas ações prévias como preparação para algo. E quando é acrescentado o kanji chu nesta palavra, indica que naquele momento está sendo realizada essa preparação. Por exemplo, ao ver uma placa com essa palavra em frente a um restaurante, significa que o estabelecimento ainda não abriu para atendimento, mas que estão realizando os preparativos para iniciar o atendimento, que começará em breve. Outra palavra que vemos este kanji com a leitura chu é a palavra chugaku, que é o segundo estágio da educação básica japonesa, o qual é um pouco similar ao ensino fundamental 2 do sistema de educação básico brasileiro, com a diferença que o ensino fundamental 2 do Brasil compreende do 5º ao 9º ano, enquanto o chugaku compreende do 7º ao 9º ano. Seguindo com o próximo kanji, vamos ver o kanji que significa metade. Com uma única leitura, ham. Ele sempre contemplará o significado de ser a metade de algo, tanto que a própria palavra metade dizemos hanbun. Então, seguindo esse conceito, quando colocamos o kanji ham seguido do kanji com o significado de ano, que já vimos no episódio passado, temos a palavra hantoshi, que pela lógica significa meio ano. Ou para falar a hora, por exemplo, kuji han, que é 9 horas e 30 minutos, ou 9:30. Como também vemos na palavra hannichi, que é composta pelo kanji de metade e o kanji de dia, ou seja, quer dizer metade de um dia. Logo, esse kanji é simples, pois sempre indicará a metade do que ele estiver acompanhando. E agora seguimos para o último kanji do episódio.
kanji que tem o significado de dividir, sendo sua primeira leitura a leitura wa, usada na palavra wakeru, o próprio verbo dividir. A leitura wa também faz parte da palavra wakaru. Cuidado que o que muda é só a sílaba do meio, wakeru para wakaru. Wakaru é o verbo entender. Na famosa frase Nihongo wakaranai, eu não entendo japonês. A próxima leitura deste kanji, que também é muito usada, é a leitura fun, usada como contador de minutos. Lembrando que este fun é um som anasalado, ou seja, o som é dado pelo nariz. Fun. Como exemplo temos 2 minutos que falamos nihun. 5 minutos, gohun. Ou 7 minutos, nanahun. A leitura fun deste kanji possui uma variação de acordo com o número que o acompanha, transformando fun em pun. Isto é, a sílaba fu recebe o maru, aquela bolinha ao lado do hiragana, indicando a alteração do som da sílaba. Vemos essa alteração em 1 minuto, ipun, que neste, além da alteração do som da sílaba fu, também tem um chisaitsu depois da sílaba i da palavra ichi. A quantidade de 3 minutos também é a alteração do fun, sendo sanpun. 4 minutos, que é yonpun. 6 minutos, uropun. Lembrando, o 6 também há uma alteração na leitura, de roku para apenas ro com o chisaitsu. E a sílaba ku, vocês sabem, né? Foi cortado. E que fique registrado que eu falei sílaba ku. Se pensou em outra coisa, a culpa não é minha. Depois que você abriu a caixa de piadas, acabou-se o freio. Ouvinte, você está percebendo? Estou sendo totalmente incompreendida. Deixa quieto, né? Vamos continuar. Então, 8 minutos, dizemos happun. Do mesmo modo, substitui-se o hachi, que quer dizer 8, para o ha com o chisaitsu, para indicar a pausa rápida, seguido do pun. E por último, jupun, que significa 10 minutos. Lembrando que todos os números relacionados aos minutos, do 1 ao 60, terão essa característica na leitura do fun e pun, de acordo com o número final. Em outras palavras, você lerá de acordo com o número final. Por exemplo, 13 minutos termina com 3, então seguirá a leitura do mesmo modo que 3 minutos. Jusanpun, ou 25 minutos, que é Nijugohun, e assim por diante. E uma última característica é novamente da palavra jupun, principalmente quando o número 10 estiver como kanji ao invés de número indo-arábico, pois ele tem outro significado, que é a palavra suficiente. Ou seja, se o contexto for de contagem de minutos, jupun significará 10 minutos. Se for em outro contexto, significará a palavra suficiente. Mas nisso você perceberá a diferença, pois 10 minutos é jupun e suficiente é jubun. Então, não se preocupe. E obviamente, para isto ocorrer, é necessário praticar o que faremos agora. Para podermos consolidar os significados dos ideogramas que vimos nesses episódios, vamos ver algumas sentenças com palavras que os contenham. Para isso, no material de apoio, vá para a página referente ao tempo deste ponto que estamos falando. E claro, antes de ouvir as frases, pausa o áudio do podcast e tenta identificar quais as leituras dos kanjis que estão nas sentenças. E assim que terminar, retorne no áudio para verificarmos juntos.
Vamos conferir? Ima 5階へ上がります。今、5階へ上がります。数学がわかります。数学がわかります。太郎くんは中学生です。太郎くんは中学生です。これはケーキの半分です。これはケーキの半分です。母は一日中家にいました。母は一日中家にいました。ノートは机の下にあります。ノートは机の上にあります。それで終わりです。Com esses kanjis, finalizamos o episódio de hoje. Reforçando que é muito importante dar continuidade com a prática de reconhecimento e leitura desses ideogramas, pois são os treinos que te farão melhorar a sua proficiência na língua. E claro, para te apoiar nisso, como sempre, no material de apoio há mais algumas frases com palavras relacionadas aos kanjis que vimos hoje, bem como os quadros para treinar a escrita desses ideogramas. Não deixe de treinar, afinal, como sempre digo, nankai mo renshū shiyō. Vamos treinar várias vezes. Aproveitando o momento para divulgar o perfil do Tanoshi Nihongo Podcast no Instagram, no qual há sempre novas postagens com vocábulos e sentenças relacionadas aos episódios para você continuar praticando. O perfil é o @tanoshipod com 2 i's, que também tem o link na descrição do episódio para você clicar e nos seguir. Inclusive, quando acessar, não deixe de inserir seu comentário, crítica ou sugestão para sabermos o que possamos melhorar em nosso conteúdo. Lembrando que também há o perfil no Facebook com o mesmo nome. Recado dado, quero agradecer por ter me ouvido até aqui. Arigatou gozaimashita. E estou te esperando no próximo episódio. Algo para dizer antes de finalizarmos, Edir? Apenas dar um conselho a quem ouve outras pessoas dar palpite na sua forma de estudar ou fazer as coisas. Não se preocupe com o que essas pessoas pensam. Elas não fazem isso com frequência. Beijos, pessoas. Sem palavras. Sobe o som aí.